Ótima tarde para você que acompanha o Arquibancada Tricolor. Estamos aqui na sala presidencial do São Paulo, onde gentilmente nos atende Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, Júlio, pelo seu Gabriel, tempo. prazer. Claro, para a gente falar de São Paulo, para a gente falar de política, para a gente falar da parte financeira, muitos assuntos, né, durante essa semana. E hoje a gente grava após uma classificação do São Paulo também na Copa Libertadores, então a gente está feliz, a gente está mais calmo também aí para essa entrevista, né? Queria começar já então, para a gente otimizar o nosso tempo, né, justamente em cima desse tópico aí da Copa Libertadores. O São Paulo consegue a sua vaga nas quartas de final, né, após um jogo duríssimo lá e cá contra o Atlético Nacional, né, foi na emoção para o torcedor. E aí, Júlio, queria te perguntar em cima disso também, né? Hoje o São Paulo ele vai ter a volta para as quartas de final, né, do Oscar, pode ter de volta o Wendel, o Arboleda, jogadores importantes, Tolói que foi contratado e o Mailton agora também, né, que fechou com o São Paulo. Eu queria te ouvir e te entender também, né, como é que você enxerga a montagem desse elenco para a Copa Libertadores e, claro, na sua concepção, ainda falta uma peça para o São Paulo poder chegar mais forte nas quartas? Olha, Gabriel, primeiro prazer estar aqui. O torcedor às vezes não entende, mas é importante salientar que o São Paulo tem um grande desafio econômico. E a nossa missão maior é tentar equilibrar essa sintonia de recuperação financeira com um time competitivo. Essa equação é que é difícil chegar. Então, como você falou, o Tolói é um zagueiro que com 3 zagueiros poderá contribuir muito. O Mailton, estamos nos ajustes finais dessa contratação. Então o elenco do São Paulo vai pegando um corpo. E nunca tem um elenco fechado. Depende exatamente, num clube como o São Paulo, que tem demandas financeiras e tem uma missão de recuperação, ele tem que estar atento ao mercado. Um exemplo disso, quando contratamos o Marcos Antônio, o próprio Juan, que acabou não ficando, são contratações que nós conseguimos readequar os compromissos financeiros de compra para o ano seguinte, com isso dá uma folga no resultado deste ano. Então o São Paulo age em sintonia com essa questão financeira. E esse é o grande desafio. E é claro que às vezes a gente ouve um especialista dizer o elenco do São Paulo é curto. Claro que é curto, mas também ele propicia a chegada de jogadores da base. E o Crispo tem olhado, assim como o Zubeldia também via, talentos que podem ser lançados. Agora, é um processo mais difícil, é um processo mais duradouro. Mas o time que tem jogado é um time competitivo, de grandes atletas, jogadores com personalidade, desde o goleiro até o último que joga antigamente na ponta esquerda, desde o número 1 ao 11, você tem uma combinação boa. E como você falou, temos agora um tempo para a volta do Arboleda, do Wendel se recuperando, o Oscar, quem sabe o Caleri, numa eventualidade mais para o fim do ano. Então é um desafio e que nós não vamos enganar ninguém. Nós precisamos conter o custo e a despesa sem comprometer a competitividade. Em cima disso, a gente vai falar bastante da parte financeira, da base do São Paulo, vários temas, mas eu tenho uma pergunta, Júlio, que eu preciso te fazer, porque tem muitos assim, boatos em cima disso. Queria ouvir da sua boca, ouvir de você, acho que é mais assim, legal quando a gente tem esse trato. Muito, né, está falando já da próxima eleição, que ainda tem um chão até lá, mas a sucessão política, e muito fala-se de um racha político hoje no São Paulo, entre você especificamente e o Carlos Belmonte, diretor de futebol. Queria que você falasse um pouco. Existe esse racha de fato? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Olha, Gabriel, eu tenho quase 30 anos de clube na militância política. Esse mandato, que é o segundo mandato, está aí um pouquinho mais que 50% cumprido, ou seja, tem muito tempo ainda. Eu vejo com uma normalidade, às vezes, pessoas pretenderem, mas o que eu já repeti várias vezes e repito aqui nesse grande veículo, é que os candidatos, eventualmente candidatos, pré-candidatos, que são alguns, eles podem ter a pretensão, mas dentro de um calendário específico, porque senão atrapalha o São Paulo. Então essa é a minha luta. O cara pretender, a pessoa pretender, é um direito, né, inequívoco do cidadão, mas ela antecipar um calendário, primeiro vai fazer mal ao eventual candidato, e segundo que não é bom para a gestão. O torcedor, ele quer ver mais técnica e menos política. E vai ter um momento que a técnica e a política se juntam. Não há um racha. O que existe são movimentações que a gente entende o mundo do futebol. E não há. Ontem nós estivemos juntos no jogo e o São Paulo tem uma sinergia muito grande entre o seu corpo diretivo, entre os seus executivos profissionais e
os executivos profissionais de outras áreas e os diretores estatutários. Portanto, não há racha. Aliás, prova disso que essa camisa que eu visto, que é uma camisa muito bonita, ela foi aprovada com 95% da base do Conselho. O empréstimo que ontem de fluxo de caixa que nós temos que fazer foi aprovado com 80%. Então, essa base está sólida e esse racha é um racha talvez emocional, de um momento, de uma pretensão. Mas eu repito, olhando esta poderosa Câmara do Arquibancada Tricolor, aos pré-candidatos que têm interesse, um pouquinho de chá de camomila, vamos ter calma e pensar nisso em fevereiro, março, abril, porque é no momento em que eu, como mandatário, vou presidir esse momento, ouvindo as pessoas, e aí nós vamos dar um start de uma corrida eleitoral. Mas a eleição não combina com gestão. Então a eleição tem que ter calendário próprio. A pessoa que quer se candidatar tem que saber que estará desvinculada da gestão para que ela focalize. E quanto mais a pessoa estiver vinculada na gestão, mais o São Paulo ganha. Eu fui candidato, a minha candidatura foi lançada em junho de 2020, a eleição foi em novembro. Então temos tempo e todos têm que ter um pouco de calma nesse sentido. E em cima disso também, quando a gente comunica com esse futuro do São Paulo, também com o nosso presente, a gente está muito atrelado à parte financeira, né? Quando você fala da dívida que hoje tem o São Paulo. E aí, Júlio, eu queria te fazer uma pergunta especificamente do último balanço financeiro da última temporada, quase 300 milhões de déficit financeiro do São Paulo Futebol Clube. E aí hoje vocês já têm FDIC, fundo de investimento, para tentar também minimizar esse valor, mas eu queria entender assim, como é que você acha que isso vai impactar positivamente o São Paulo e, claro, quais são os pontos que você já consegue identificar que esse FDIC já está conseguindo colaborar o São Paulo? Gabriel, nós chegamos aqui com uma desconexão do São Paulo com a sua torcida, com a sua gente. O São Paulo não lotava estádio, o São Paulo não tinha confiança do torcedor, e o São Paulo, eu cheguei no meio de uma pandemia muito séria. Então, naquele momento, nós tínhamos que conectar o São Paulo com o seu torcedor e, eventualmente, tornar um time competitivo. Quis a vontade de Deus, do Clube da Fé, que o São Paulo conseguisse um campeonato em 21, paulista, se tornou competitivo em 22, em 2 vice-campeonatos, no Paulista e Sul-Americano, em 23 um título inédito, que foi a Copa do Brasil, e em 24 a Supercopa. E estava programado, sim, que no caso da reeleição, e muita gente fala, teve reeleição, um golpe. Não, uma emenda estatutária onde 93% dos clubes têm a reeleição. E é democrático, né? Meu nome foi colocado à reeleição e não tive adversário. Se fosse tão importante ou tão ruim a nossa gestão, teria que ter um candidato de oposição para conflitar com o nosso programa de governo. E no segundo mandato, nós tínhamos por objetivo e temos por objetivo 2 pilares, o financeiro e a base. O 24 ainda foi comprometido com investimentos, que quando você faz um investimento, mesmo sem contratar jogador, vou dar um exemplo, nós renovamos o Alan Franco, e renovamos o Arboleda lá atrás, renovamos o Caleri. Todas essas renovações, agora o Pablo, etc., geram luvas novas. É como se fosse um novo investimento e que tem uma repercussão em despesa. Portanto, chegamos em 24 com um número muito alto de déficit, mas que ali, naquele momento, em outubro, foi concebido um fundo. E esse fundo é de 4 anos e meio, ou seja, vai bater em 2030. E o que nós queremos passar nisso? Primeiro, uma mudança de cultura. Segundo, um teto onde o futebol, onde está concentrado o maior nível de gastos, tenha seu limite. Veja, esse ano, muita gente critica. O São Paulo não gastou nada, porque tem esse limite de teto. É melhor a gente ser competitivo com as contas equilibradas para que a gente possa chegar agora e no final de 25, num balanço, esperamos com superávit, com uma dívida em viés de baixa, e que a gente programe para que 26 continue assim, 27 continue assim, 28 até 2030. Eu entendo que o futuro do São Paulo passa por essas 2 vertentes. Prosseguir no caminho da diminuição da dívida e equilíbrio e, na base, uma aliança estratégica que o São Paulo possa trazer mais jogadores, fazer mais receita com venda de jogadores. Todos os clubes, inclusive os bem-sucedidos, quando tem um balanço, lá, se você isolar a venda de jogadores, ele daria déficit. Até clubes poderosíssimos em termos de saneamento que já experimentaram outrora. Então, o que nós estamos fazendo? Olhando para frente. E essa combinação, Gabriel, eu vou dizer para você com muita sinceridade, aquele grande déficit foi o sinal de que o São Paulo virou aquela página e com um fundo que também exerce com a gente, através de um comitê, os limites de cada exercício de cada área. É claro que tem área que fica mais insatisfeita. Eu queria fazer mais, eu queria contratar, eu queria investir, mas não pode.
É assim que tem que ser e assim será. Nós vamos fazer de tudo para que o São Paulo comece 26 diferente e assim caminhe até 2030. Uma última dúvida também em relação a essa situação também, Júlio. A gente sempre fala, né, da execução orçamentária que o São Paulo apresenta para a temporada e que nos últimos anos, né, enfim, na sua gestão, você nunca consegue cumprir o número com exatidão, porque tem variáveis também. Mas assim, queria entender, você não acha que falta talvez esse plano orçamentário mais pé no chão antes do ano começar para conseguir cumprir, conseguir entregar a expectativa também do torcedor? Olha, o futebol, Gabriel, é muito dinâmico. Eu também já me fiz essa pergunta. O futebol, você começa um exercício, principalmente elencos que não têm 40 jogadores, que tem às vezes 32, que é o nosso caso, mesmo assim com meninos da base, ou seja, nós temos aí que acreditar na experiência, na pouca experiência, na maturidade desses meninos que vão evoluindo. Então, o futebol, quando há uma contusão como a do Caleri, como a do Oscar, como a do Lucas, isso desmonta bastante. Por exemplo, nós esperávamos o Rian, logo tá dentro do time principal, e ele vai ficar fora. Então, esse orçamento, às vezes, ele não tem essa compreensão. E o orçamento, e esse é um trabalho cultural que nós estamos mudando, e você tem razão, nós vamos ter que mudar aquela coisa, dizer o seguinte, olha, vai faltar 180 milhões para empatar isso aí. Então, põe lá na rubrica venda de atletas, vamos vender 180. E nem sempre isso é possível. Por exemplo, nós não vendemos o Pablo, nem o Nestor, nem o Beraldo no primeiro momento da Copa do Brasil, o Wellington, naquele momento. E quando vendemos o Beraldo foi bom, mas nós não vendemos mais o Pablo e o Nestor porque eles passaram por cirurgias. Aquele ativo que tinha um valor praticamente chancelado, acabou. É como se você tivesse um carro que, de repente, ele não tem mais motor, né? Então o jogador tem que recompor, tem que fazer uma cirurgia e ele volta para o mercado. E você já perdeu aquele exercício. Então é uma dinâmica que só o processo cultural que nós estamos mudando agora, com a ajuda de uma, vamos chamar, consultoria especializada, que é a Galápagos, vai nos trazer um orçamento mais real. Agora, que cada gestor tem que cumprir a sua parte, tem. Não adianta só vender se não abaixar a despesa. Também não adianta só abaixar a despesa se não vender. Eu faço essa brincadeira porque nós temos que atacar em todas as pontas. E sobre as vendas também, Júlio, já te emendo essa pergunta. Hoje o São Paulo teve a venda recente aí do Lucas Ferreira e do Alves também, por cifras que são inferiores às que enfim, Palmeiras vende, Flamengo pode vender, times que têm mais estabilidade financeira conseguem vender. Você concorda com as críticas de que hoje o São Paulo ele vende barato ou vende a preço de banana, como é colocado muitas vezes? Aliás, eu quero te agradecer, Gabriel, essa pergunta, você me deu a oportunidade, acho que pela primeira vez de eu falar sobre isso. A pessoa que fala sobre preço de banana, ou não conhece o preço da banana, ou não conhece o que é uma minutagem de um jogador. Vou te dar um exemplo. Os jogadores que o São Paulo vendeu tinham poucas minutagens no time principal, porque o nosso perfil é diferente de um Palmeiras Flamengo, que tem uma agonia menor, porque ganharam muito. Então eles têm mais elenco e com isso um craque, um menino que entra ao lado de um elenco grande, ele performa melhor. Então quando você põe um menino do São Paulo no elenco com contusões, um elenco curto, a minutagem dele é menor. Por mais que o Zubeldia quis, por mais que o Crespo agora está lançando o Henrique, por mais que as pessoas assumem essa posição. Então o preço, quem estipula preço de jogador é minutagem e mercado. O São Paulo, claro, eu queria vender por muito mais, mas nós chegamos no máximo. Eu vou dar um exemplo de televisão aberta que eu conheço pouquinho. Televisão aberta tem uma audiência X. Tem lá o comunicador, eu tenho vários amigos que fazem programas esportivos em vários veículos, e eles têm uma tabela de preço. E o desconto é que mede a audiência dele. Então, o programa X e o Y, que dá lá, sei lá, um ponto e meio, às vezes um pouco de traço, que já é uma audiência, ou 2 ou 3, quando ele estabelece preço, a área comercial aplica um desconto. Que às vezes, por exemplo, o que dá menos audiência tem um desconto de 90% a 95%. O que dá um pouco menos, 80%, 70%, 60%, até chegar numa líder, que antigamente não dava desconto nenhum, e acaba dando 20%, porque hoje tem a audiência de vocês, que é o streaming, que muda o digital e tal. Eu não vou falar que esse comunicador que está numa TV, que hoje está em quarto, quinto lugar, ele vende o merchandising a preço de banana. Assusta. Olha, eu estou vou dar o meu recadinho aqui, que é o merchandising, desse copo, desse não sei o quê. Só que quando ele fala, ele está recebendo um valor com 95% de desconto. Eles estão no veículo de televisão, sabem com o que eu estou falando. E aí ele diz o seguinte,
É preço de banana? Eu digo não, porque é o mercado. Quem compra é o anunciante através de uma agência de publicidade que compra audiência, repercussão, prestígio, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, o Arquibancada Tricolor, eu posso de você divergir ou convergir, mas vocês têm credibilidade. Isso conta na audiência, como conta a audiência dos views, etc. Então, o futebol é quase isso, é minutagem, é perspectiva do jogador e quanto ele jogou, e também o mercado. Então, se eu tenho um jogador no ano que eu preciso performar, que ele tenha 5 milhões, aí eu luto, vai para 6, aí eu luto para ficar com 20%, etc, etc. E eu chego no limite que eu sei que eu posso perder, eu tenho que vender o negócio. Aí é responsabilidade de quem assina cheque, antigamente era cheque, mas de quem assina a conta. Então é isso, eu vou dar um exemplo do William. O William nós vendemos por 9 milhões de libras com 20% de direito econômico do que aconteceu na vida dele. Não foi ruim, muita gente falou que era preço de banana. O William ainda não está performando e eu torço para que ele performe, porque nós temos 20%. Mas é assim, senão eu ia perder, o William ia ficar lá, não sei se ele ia jogar e inibir a chegada de outros. É assim o Ferreira saiu agora, numa necessidade, e nós temos o Henrique. O Alves, que era de meio, saiu, mas nós temos lá o Rodriguinho, que está se posicionando. Isso é planejamento. Pode ser que as pessoas podem discutir. Não, mas veja, saiu o Alves, tem o Rodriguinho. Saiu o Ferreira, tem o Henrique. Saiu laterais, o Igor Vinícius, tem o Mike. É claro, o Moreira podia ter ficado? Podia, mas ele passou num limite que não estava mais sendo utilizado pela comissão técnica. Quem escala também são os profissionais. Então nós temos que ter esse panorama que justifica preço. Então as pessoas às vezes não entendem muito bem do preço de banana e muito menos de um preço de um atleta de alta performance. E sobre também essas dúvidas da torcida, Júlio, queria te fazer essa pergunta já há um bom tempo também, que a gente tem em essas conversas, e acho que é justo quando a gente fala no ar, a gente falar também para ter esse questionamento aqui, né, também olho no olho, né, para falar dessa questão, que é o seguinte: você é um cara que você é muito comunicativo, né, e você tem as suas redes sociais, tem o seu Instagram, você é um cara que é muito participativo nas redes, né? E aí teve uma questão que foi um post, que foi uma manchete, né, que você printou e publicou, que era quanto à redução da dívida, 0,2%, jogada de mestre, né, que é o que dizia. Isso foi muito criticado pelo torcedor. Sim, mas quem disse foi a matéria, não fui eu que era jogada de mestre. Mas é que foi, então, eu queria entender assim, você não acha que às vezes esse tipo de expectativa elevada para o torcedor não pode gerar uma crítica no futuro para você também? Pode. Gabriel, eu digo para você uma coisa, eu não tenho uma obrigação maior a não ser seguir a minha consciência. Veja, quando você tem um viés de baixa, por menor que seja, numa dívida que tem dólar e tem inflação, ela tem um viés de baixa bem maior do que aquele percentual nominal, né? Então isso eu estou pronto para falar com qualquer um. Agora, eu não vou ficar com medo das críticas, até porque, e eu sou um cara que eu sou democrático, você mesmo tem lados críticos, eu posso até discordar, mas eu respeito, eu nunca peguei o telefone, Gabriel, isso não existe mais, a não ser quando é uma coisa no âmbito pessoal, ou quando a gente conhece aqueles meios de ataques políticos completamente sem nenhum nexo causal entre uma notícia e o fato. Entre a realidade. Então, o que eu coloco na minha rede social é prestar contas. Agora, veja, quando você tem, e isso faz parte da figura pública, uma plataforma de críticas e tem uma notícia positiva, por mais que ela não seja ampla, eu tenho que dar, porque eu sei que a notícia negativa ela ganha muito mais corpo que a notícia positiva. Mas não estou aqui fazendo propaganda, não. Só que é o seguinte, eu tenho que arcar com prestação de contas com o mercado. E quando essa notícia, o São Paulo estanca a dívida, o empresário, ele sabe essa leitura do dólar, da inflação, então ele me dá os parabéns, isso abre porta para o São Paulo. E aí, com todo respeito, eu não estou ligando a crítica, eu estou ligando para o bem do São Paulo, para que o São Paulo continue com créditos, para que o São Paulo continue sendo consultado assim. Presidente, é o seu segundo mandato, acabou? Puxa vida, quem vai ficar? Porque nós acreditamos em você. E sabe por que acredita em mim? Porque eu falo a verdade. E agora 2030. Quantos contratos nós estamos renovados para 2030? Quisesse eu, Gabriel, nessa mesa, quando eu assumi, tivesse uma série de contratos para o mandato todo. Eu estou deixando para o meu sucessor. Se eu pegar aquilo e antecipar, eu pago uma boa parte da dívida, mas eu vou comprometer a gestão dele, eu não vou fazer isso. Então eu sei que me chamam, que o cara é blogueirinho, eu não estou preocupado, juro para você, porque a minha relação é abrir o que eu estou fazendo. Uma coisa, podem falar, divergir, etc. Mas ninguém pode contestar o quanto se trabalha nessa gestão.
Como você que ficou aqui até madrugada na zona mista, eu dormi 3 horas e já tive compromisso de manhã. Eu posto, tive aqui, tive ali, estou no cliente aqui e tal. Então, eu acho que isso é importante. O São Paulo hoje é uma instituição popular. Eu não sou nem neto, nem filho, nem sobrinho de conselheiro. Eu estou aqui para tentar devolver para o São Paulo um sentimento. E tem a ver com o que a torcida canta. É um sentimento que jamais acabará. É a torcida mais popular. Eu não tenho esses compromissos aristocráticos que acho legítimo. E que o São Paulo tem na história grandes pessoas e grandes homens que eu me norteio a minha atividade. Mas nós temos um compromisso que vem lá da arquibancada. E quando eu vejo você como um setorista e outros também, chegamos em Medellín, você estava lá para cobrir, eu falo, pô, que alegria ter pessoas que acompanham o São Paulo, porque uma coisa é você, já que hoje não acompanha o treino, que essa é uma outra atividade, que um dia, quem sabe, a gente traz mais para dentro isso, mas você falar de longe. Tem cara que só liga um blog, faz uma live com 20 pessoas e fala do São Paulo com grande conhecimento. Você conhece, e muitos não conhecem. Então, essa é a grande diferença que eu quero informar os meus seguidores. Mas mais do que isso, a instituição informa e eu informo a minha página, da minha forma, do meu jeito e com a verdade. O que me guia é a minha consciência. Boa, perfeito. E só você puxou um gancho, questão de empresário, e aí quando você fala isso, o pessoal já vai associar ao tal do Marinakis, né? O pessoal vai fazer essa pergunta. Podia queria não ter perguntar puxado, para né? você, podia ter escapado dessa, né? Mas queria perguntar para você, assim, isso, né? Porque a gente viu manchetes dele com o Textor, dele no Vasco da Gama, possibilidades, e o papo dele com o São Paulo, que ainda existe, você pode confirmar isso ou não. Queria entender em que pé que está essa situação. Então, Gabriel, existe, né? Eu já tive 2 vezes com ele, falamos sempre. O problema é que é algo tão complexo que tem que ser feito com muito critério. O Alan Franco demorou a renovação. Demorou, tem que ser feito com critério tudo. Ainda mais uma parceria, um acordo operacional. O que eu posso garantir a você, e eu quero aproveitar a tua audiência, o São Paulo jamais vai vender a base. É um acordo operacional. Aliás, é um acordo muito inteligente, porque eu vou te dar números daqui a pouco do que acontece nesse mercado. O São Paulo, nesse projeto, vai ser talvez a grande redenção do futuro do São Paulo. Então, o que nós estamos falando com o Marinakis? Vamos avançar no acordo operacional, mas teremos algo mais forte ainda para que a nossa gente possa ser representada nesse investimento. Veja, nós vendemos o Beraldo por 20 milhões de euros, né? E desses 20 milhões eu fiquei com 60. O Gabriel, que chega lá jogador, etc., muito novo, ele já vem fatiado. Eu tenho uma série de sócios com o Gabriel, imaginando que você fosse um atleta, que não põe dinheiro nenhum, mas eu já tenho sócio, porque ele já tem um percentual. Agora eu vou inverter. Eu vou trazer um sócio que ponha 10 Gabriéis, todos eles com investimento. E quando eu vender, ele ganha, eu também ganho. Só que quando o São Paulo ganha, vai ganhar num potencial de várias vantagens. Primeiro, que eu vou trazer jogadores semiprontos que vão servir a Barra Funda com mais rapidez, baixando a folha, porque são jogadores ainda não consagrados. Segundo, que esses jogadores, numa vitrine de 2 anos, conquistando, deixando legado, trarão uma venda para o São Paulo importante. Só que quando esses 10 jogadores estarão na Barra Funda, eu já estou comprando mais 5, mais 6, mais 7, formando outros. Então, esse dinheiro que vem para a estrutura é um dinheiro estratégico, que vai trazer uma independência do São Paulo, de deixar de ser refém dessa pizza fatiada, não que ela deixe de existir, ela vai continuar, mas ela vai ter mais domínio do São Paulo. Você tem uma ideia? O Ferreira, que foi vendido, nós tínhamos 60% dele e vendemos com 80%. São Paulo fez um esforço para ter 80%. Então, o ideal é que ele chegasse aqui com 80%, com 90%. Esse é o nosso objetivo. Então, esse é um acordo que vai acontecer, esse é um acordo que vai trazer ao São Paulo algo muito importante. Você falou do Textor, do Marinakis, da movimentação. O clube que não tiver uma movimentação estratégica empresarial, eu não estou falando só de SAF, estou falando de outros inéditos como é o nosso, ele não vai sobreviver na competitividade. Agora, tem SAFs boas, SAFs ruins, tem gestões associativas boas, outras nem tanto, mas o que interessa é que o São Paulo está olhando algo para o futuro. Eu não estou vendendo base, muito menos propriedade, eu estou vendendo know-how, eu estou sendo parceiro de um know-how, de uma plataforma, onde quando veste a nossa camisa e exerce lá dentro, ele vai estar vendendo, ele vale 1 milhão. Se ele fizer 2 jogos com a nossa camisa, já pula para 5. É assim que é a vida. E eu vou querer oferecer para o profissional, em vez de 3, 2 por ano, talvez 10. E aí aumenta a nossa perspectiva de faturamento e de legado esportivo.
Essa é uma emenda interessante também, Júlio, essa questão da SAF que você mencionou, porque acho que você me acompanha e sabe que eu sou um cara safista, sim, né? Sim, que eu, safista assim, futebol clube. Enfim, gosto desse modelo para o São Paulo, acho que seria algo ideal num, enfim, curto, médio prazo. Queria um pouco da sua visão, né? Enfim, o que você acha desse modelo SAF e se no São Paulo você acha que isso caberia? Eu acredito que o São Paulo, ao começar um projeto na base, ele começa a se acostumar com bons acordos empresariais para ganhar musculatura, para um dia discutir. É um processo, a SAF no São Paulo, eventual, tem que ser muito bem discutida. Por exemplo, eu não vejo nenhum tipo de acordo operacional que você vende o clube na essência da sua tradição. A marca, a camisa, as cores, o hino. Isso nós teremos que ter dentro de um acordo, sempre o guardião do São Paulo sendo majoritário para defender isso. Agora, como negócio, um dia tem que ser discutido. É a evolução do futebol atual. Mas isso tem que ter um calendário próprio, não é fácil. Clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, são clubes com mais dificuldade de discutir isso. Então, o que o São Paulo está fazendo? Antes de ter uma discussão desse montante, de você vender patrimônio, etc., nós vamos fazer um acordo operacional, que não é nem cogestão, é um acordo operacional com o nosso know-how, usando o dinheiro. Hoje, por exemplo, Gabriel, se eu ver um menino que está, sei lá, treinando com 14 anos, que tem lá uma questão de comprar uma casa para ele e trazer ele para cá, para Cotia, eu não tenho. Porque todo o dinheiro que eu estou gerando aqui, eu tenho que jogar no profissional, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho juros financeiros, porque esse é o grande dragão que consome a instituição. Então, eu vou precisar de um dinheiro de terceiro que seja competitivo para que esse terceiro também consiga seus resultados e todo mundo fique feliz. Agora, a SAF, eu acredito que é uma evolução. E na minha campanha, Gabriel, eu falava assim, o São Paulo não será o primeiro a se tornar SAF e nem será o último. Tem um processo longo. Então, nós estamos observando o que está dando certo, o que está dando errado. Por exemplo, essa coisa de ter uma SAF aqui e multiclubes. Então, é o caso do Botafogo. Aí, de repente, você compra um jogador, manda para o seu outro clube lá, fica 6 meses, volta para cá. Essa ciranda financeira é algo que a FIFA tem que atuar e proibir. Eu acho que o jogador tem que ficar, no mínimo, numa SAF, tanto tempo naquele registro esportivo. Depois ele sai numa eventual. Agora, é uma discussão que a instituição terá no seu momento certo. E vai ter que discutir. É isso, caminhando já para o nosso encerramento, porque o tempo urge também aqui, né, para falar muito de São Paulo. Tem muito assunto, a gente podia ficar aqui 2 horas conversando, falando de, enfim, pontos, né, importantes para o torcedor. Queria te perguntar também de uma outra questão que foi levantada, que é a possibilidade de ter um estádio novo no Centenário, né? Em que pé que está essa história e se tem um otimismo seu, você acha que vai conseguir ter esse novo estádio para 2030 junto à W Torre? Esse é um tema tão complexo, claro que nós já tivemos na W Torre conversando. Você chegou agora aqui no estádio, você vê essa obra gigantesca que está acontecendo, que era uma reivindicação de 40 anos, e nós todos conseguimos aqui da gestão que o governo do estado e a prefeitura entregasse para o São Paulo 2 piscinões, a canalização do córrego, o desvio dele, etc. Pensar no estádio, claro que nós pensamos, mas temos que ter a seguinte premissa: o São Paulo não pode se comprometer com nenhum tipo de dívida, tem que ser algo extremamente seguro e vinculativo do investimento que virá. Segundo, o São Paulo precisa jogar em outra praça. Então, isso é muito complicado, porque se eu olhar para o Pacaembu é grama sintética, o Allianz é grama sintética, eu vou ter que jogar onde? Em Brasília, eu tenho um problema logístico. E a receita dos meus camarotes, de placas, e da própria bilheteria, que aqui ontem você viu, quase 60 mil pessoas. Agora, quem sabe o São Paulo avance no sentido de ter uma reforma. Depois dessa obra pública, que é a infraestrutura, ter um estádio que talvez não precise ter cobertura. Ele seja Morumbis Raiz. E Morumbis Raiz, ele pode ser modular. Um dia eu estico a parte de trás do gol e fico com ela sem vender o ingresso, depois eu vou para um outro setor. Se a gente conseguir essa operação, o São Paulo continua jogando, continua não perdendo dinheiro e você continua modernizando o estádio. Agora, essa é uma tarefa muito difícil. Primeiro que eu tenho que esperar, e essa obra está num andamento muito rápido, que é uma grande festa para nós, que termina em 26, e para que depois a gente continue com esse desafio de, se não chegar no 2030 com o estado dos sonhos, que a gente entregue um estádio moderno, mesmo que for parcial, porque eu não vou prometer tempo que não depende da gente. Depende de circunstância financeira, climáticas e principalmente de questões econômicas. O meu time, eu não gostaria que o São Paulo jogasse em gramado sintético. Se eu fechar o Morumbis, eu tenho que jogar aqui no Pacaembu. E aí é difícil. Por isso que talvez tenhamos que jogar na Vila Belmiro, que é de menor capacidade, mas é um grande gramado natural. E sobre o fato torcida também, para a gente fechar então aqui as pautas de interesse do nosso torcedor.
Hoje a gente tem um plano de sócio-torcedor de São Paulo que não está no top 5 do Brasil. Apesar da torcida estar no top 5 do Brasil, né, de números, a gente não tem esse número de sócio-torcedor. Você acha que tem planos para mudar talvez esse plano, para criar novas ideias, para que o São Paulino hoje entenda que faz sentido ele virar sócio-torcedor para ter alguns benefícios fora do estado de São Paulo também? Outra pergunta muito boa, Gabriel. É o seguinte, quando me falam São Paulo em termos de adimplentes, está em quarto, quinto, sexto, sei lá. Mas é proposital. Eu vou te fazer uma seguinte conta. Enquanto outros clubes têm o ingresso computado no que ele paga, ou seja, você tem a receita do sócio-torcedor, mas não tem de bilheteria, o São Paulo tem um mix. O que o sócio-torcedor do São Paulo tem e que é valioso é uma janela prioritária para compra. Abriu para ele compra, e outros benefícios de experiência. Então nós temos o sócio-torcedor, que traz uma arrecadação boa, e mais a bilheteria. O estádio é grande e dá para comportar isso. Como eu tenho o setor popular, nós temos o setor popular. Então, claro que nós queremos melhorar, nós queremos partir do quinto colocado para quarto, para terceiro. Mas nós não podemos e não vamos nunca vincular ingresso. Outro dia, um clube, co-irmão, me procurou para entender o nosso sistema. Porque ele disse assim, eu estou refém de uma receita só. E é uma receita obrigatoriamente de quem paga o sócio já tem. Eu digo para ele o seguinte, o que tem o nosso sócio-torcedor é preferência na janela. Se ele abre primeiro para aquele que paga mais, depois vai abrindo em janelas. E aí nós temos sempre o Morumbis com 50, 60 mil pessoas. E eu tenho duas receitas. Quando você, se Deus quiser, em 25 nós vamos apresentar o balanço, você vai ver o que é bilheteria e o que é sócio-torcedor. A soma disso nos tornaria, se eu competir com a receita dos outros, talvez ali entre o primeiro e o segundo colocado em receita. É isso, Júlio. Muito obrigado pela sua participação conosco, Gabriel, pelo seu tempo. Para fechar, então, eu queria fazer uma pergunta. A gente está aqui nessa cadeira, né? E aí, claro que não quero antecipar o fim, mas está chegando aí para os últimos meses também do seu mandato. Queria entender de você como um cara que chegou, já cumpriu o mandato, está no seu segundo agora, metade do seu segundo mandato também cumprindo. Nessa sucessão política que a gente comentou, que você falou que não dá para adiantar a briga, tem que pensar, cara, no campo, assim, queria que você desse um recado, de certa forma, do que você espera que seja o São Paulo quando o Júlio não estiver mais aqui nessa cadeira. Eu quero que os gestores que estiverem como mandatário desse clube sigam uma filosofia de austeridade, de dedicação, de entrega, menos política e mais técnica. O São Paulo precisa ter uma visão técnica. Cada vez mais o gestor precisa falar de números, da questão financeira, da questão de marketing. O futebol, é claro, que é o carro-chefe, mas sem essa questão bem delineada, o São Paulo não vai trazer grandes times, a não ser aqueles que arrebentam financeiramente, trazem valores, ganham um campeonato ali, outro aqui, mas compromete o futuro. O São Paulo não vai fazer isso. E eu quero muito, a você, candidato A, B, C, D, E, acho que tem 5 ou 6 aí. Eu quero que você me ouça aqui e no tempo certo, fale comigo, siga esses princípios. Os princípios basilares financeiros, sem deixar um time competitivo. Dá para fazer, dá para fazer. Por exemplo, a criatividade, conseguimos trazer Marcos Antônio, o Rafael, o Alisson lá atrás, o Rafinha, o Alan Franco. E todos esses jogadores, quando você anunciar, acho que é um exercício até bom para nós todos. Quando nós anunciamos, as críticas que eram. O Marcos Antônio era um anão de circo, o Rafinha era um carro velho, o Alan Franco era um zagueiro baixo, o Rafael era um eterno reserva e assim por diante. Tem gente que fala que o André Silva é um trombador, jogador de basquete, sei lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma análise um pouco com mais calma. Claro que vamos errar. É como na televisão. Eu vim da televisão. Você contrata 10 artistas, você vai acertar em 4. 6 vão errar por falta de adaptação, por falta de espaço e outras coisas mais. Quem diria que o Bobadilla iria se tornar um grande titular do São Paulo? E o Ferrarese, hoje, que ele joga. Então, as críticas devem ter, no tempo do nosso futebol, um pouco de calma. E ao gestor dirigente tem que ter equilíbrio, consciência e razão na hora de fazer uma aquisição. Então, é esse recado que eu quero deixar para os futuros mandatários. Nós vamos conversar muito na época oportuna. Vamos seguir os princípios de competitividade com responsabilidade financeira. É isso, Júlio. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Júlio Casares, presidente do São Paulo, aqui no Arquibancada. Deixa o like e se inscreva aqui no canal. Te volto em breve.